Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar dos conceitos básicos de introdução à programação com R. A gente não tem slide, é só mão na massa. Eu já tenho aqui um projeto do RStudio aberto e eu vou voltar e rever alguns conceitos que a gente passou brevemente nas últimas aulas, porque eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre eles. Toda a introdução do R ela costuma começar com R como uma calculadora, né? Isso é interessante só para a gente ver a questão das expressões e dos comandos. Então, aqui a gente tem o prompt de comando, né? Ele está esperando a gente digitar algum comando, alguma expressão, que são sinônimos. E eu posso, por exemplo, digitar 2 vezes 2 e o R vai me retornar o resultado falando deu 4 esse cálculo, né? Se eventualmente eu digitar uma expressão que o R entende que não está completa, então, por exemplo, 2 vezes, ele vai, e eu apertar Enter aqui, né? Ele vai me mostrar esse símbolo de mais, falando que ele está aguardando que eu complete esse comando. Então eu posso colocar 3 aqui, por exemplo, eu completei o comando, ele faz naturalmente o 2 vezes 3. Se eventualmente vocês começarem a digitar uma coisa, então, por exemplo, deu Enter, tá errado, quero só cancelar, vocês podem apertar Ctrl C no Windows, né? Ou ESC, e ele cancela o comando. Vocês também podem, na verdade, se vocês tivessem só digitado normalmente uma expressão e apertar ESC, ele também vai cancelar essa expressão. Então, a gente tem no R as operações matemáticas tradicionais, né? Então a gente fez ali a multiplicação, eu tenho soma, eu tenho divisão, eu tenho exponenciação. Você vê que aí é a questão do erro, né? Eu digitei um símbolo errado, não era o símbolo da exponenciação, e esse é o símbolo correto da exponenciação, ele me fala um erro, símbolo não esperado. Beleza. Uma outra coisa interessante de saber aqui no console é como é que eu limpo o console, né? A gente digitou um tanto de comando aqui. Então se você apertar Ctrl L, o R limpa o console e a gente fica com uma tela um pouquinho mais limpa para trabalhar. Então, além das operações matemáticas, o R também tem operações lógicas. Então, por exemplo, a gente pode, e que a gente vai utilizar bastante, a gente pode comparar se, por exemplo, 4 é igual a 8 dividido por 2. E aí ele retorna um valor aqui, falando que é verdadeiro. Essa coisa é igual. Então, eu poderia falar se 4 é igual a 10 dividido por 2, e ele vai falar que não. Retorna um valor binário aqui, né? Beleza, vou limpar de novo com Ctrl L. Agora a gente está digitando aqui no console, mas o usual e o que eu recomendo que todo mundo faça é que a gente trabalhe sempre com o script. Você vai digitando no script, a menos que seja algo temporário, provisório, você esteja fazendo só um experimento, né? Então eu clico aqui no novo arquivo, crio um script, a gente está vendo que ele está sem título, né? E se eu escrevo alguma coisa aqui, então, por exemplo, 2 vezes 2, vamos ver que ele vai ficar vermelho indicando que ele não está salvo. Eu tenho que salvar esse arquivo, ok? Para ele estar disponível, vocês estão vendo que ele não está aqui disponível ainda. Se fosse localmente seria a mesma coisa, né? Para salvar no computador, aqui está salvando na nuvem, mas para salvar no computador eu teria que clicar nesse disquete aqui. Vou dar um nome. E aí se eu faço alguma alteração, então na verdade é 2 vezes 3, você vê que fica vermelhinho de novo. E para essa alteração que eu fiz de fato estar refletida no arquivo, eu tenho que vir aqui e salvar, e aí ficou pretinho.
Então acabou, tá salvo. Beleza? Beleza. Acabei de falar de expressão. A gente também usou, sem eu comentar muito, nos últimos vídeos, o processo de criar uma nova variável, né? Então, por exemplo, a gente tinha criado uma variável x com esse símbolo de atribuição, né? Essa seta aqui para a esquerda, que recebeu o valor 5. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, a gente também já viu isso nos outros vídeos, eu não comentei, que eu posso colocar na mesma linha múltiplas expressões se eu separar elas com ponto e vírgula. Então, aqui eu estou criando, por exemplo, uma variável x, está sendo igual a 5, e eu poderia nessa mesma linha criar uma outra variável y que tem o valor 10. Ctrl Enter, então vai executar, você vê que ele manda aqui para o console, viu gente? E aqui na aba da área de trabalho, do ambiente, eu consigo ver que eu tenho agora uma variável y igual a 10, beleza? Uma outra dica que eu vou dar vai ser normal a gente querer movimentar entre o editor de texto e o console. Então tem um atalho Ctrl 1 e Ctrl 2, são dois atalhos que você podem usar para mover. Então veja o cursor aqui, ó. O cursor está no console, se eu apertar Ctrl 1 ele vai para o editor de texto, eu aperto Ctrl 2 ele vai para o console. E aí isso facilita no dia a dia, né, de desenvolvimento. Voltei, criei duas variáveis, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de criar variáveis. Posso tirar isso daqui. Aqui eu estou criando, então, a variável x. X é chamado do nome da variável, e 5 é o valor, beleza? No exercício, a gente criou uma variável que era assim, né? Isso serve para indicar para a gente que a variável pode ter valores que são de tipos diferentes. Então, a gente tem alguns tipos básicos. Então, por exemplo, quando a variável x está armazenando o valor 5, eu posso saber o tipo dessa variável usando a função class. Então, ela é do tipo numérico, que é um dos tipos básicos que a gente vai usar bastante, que é o número. Ok? Vejam que o número não tem aspas. Se eu armazeno na variável e aí percebam que a associação agora entre o x e o 5 foi perdida, né? O x agora tem só o valor Francisco. O tipo da variável vai ter mudado e agora ela é um caractere. Beleza? A gente já viu naquele comparador lógico, a gente fez se 4, acho que 4 era igual a 8 dividido por 2, né? Eu tenho uma outra coisa acontecendo. Então, olha, eu estou atribuindo à variável x o resultado dessa expressão inteira. Então, essa expressão vai ser avaliada pelo R. E aí, uma outra dica que eu dou é se você quiser executar só um pedaço de um código, você pode selecionar só aquele pedaço do código e apertar Ctrl Enter e só aquele pedaço vai para o console. Beleza? Isso é bom para você testar pequenos snippets de código. Então, o valor true é armazenado aqui na variável x. Se a gente fizer a classe de x, a gente vai ver que é de classe lógico. Então, esses três são os principais tipos que a gente vai usar o tempo inteiro. Então, tipo numérico, tipo caractere, tipo lógico. E aí eu quero só destacar uma diferença que se a gente cria, por exemplo, algo que seja x recebe, entre aspas, 5, e aí quem quiser tentar descobrir o que é isso, né? Pode pausar o vídeo aí. Mas isso é ainda um caractere, beleza? O que está determinando não é o símbolo, né? Se pode ser interpretado como um número. Sim, o fato de ter aspas, então ele vira um caractere ou string, às vezes eu vou usar esse nome. Beleza, vou tirar. Então, Ctrl 2 eu posso descer para o console, vejo o cursor.
Ctrl L eu limpo, Ctrl 1 eu volto para o editor de texto. Então esses eram os tipos básicos de dados, né? A gente também viu, eu usei um operador, esse operador dois pontos, para criar uma sequência, né? Uma sequência de 1 a 5. Essa sequência é uma coisa muito importante. Na verdade, essa sequência é chamado no R de um vetor, e o vetor é a estrutura de dados fundamental que a gente vai usar o tempo inteiro no R. Eu posso, inclusive, armazenar x aqui armazenar essa sequência na variável x, e aí se eu fizer a classe do x, eu vou ver que ela é um inteiro. Então ela é um inteiro. Eu não falei do inteiro, né, gente? O inteiro, na verdade, ele é muito próximo do numérico, mas está armazenando um número inteiro. O numérico deixa a gente armazenar decimal, ponto decimal, que no R é feito com ponto, ok? A gente não pode usar vírgula aqui não, então isso é 1,1. Então a classe do 1.1 é numérico. Se eu fizer 1,1, na verdade eu vou ter até um erro aqui, então não usem vírgula. Beleza, voltando, então eu criei essa sequência de 1 a 5, e ele me fala que é um inteiro, ok. Agora, eu não sei criar, a gente ainda não sabe criar vetores de outros tipos. Para criar vetores de outros tipos, a gente usa uma função que chama C, de ou combine ou concatenar, o que vocês preferirem. E aqui eu posso só digitar, separado por vírgula, os valores que eu estou querendo criar um vetor. Então, eu posso digitar 1, 2, 3, eu estou criando um vetor, 1, 2, 3, ou eu posso criar true, false, true, ou eu posso criar Francisco, meu apelido é Chico, né? Chico, eu sou Júnior. Vetor de caractere, perfeito? Eu posso armazenar isso em X ainda. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que ele continua tendo a classe de lógico, no caso o vetor de true ou false, né? E o vetor de caractere vai continuar tendo a classe caractere. Porque o vetor é tão fundamental que essas variáveis aqui são simplesmente um vetor de tamanho 1. E aqui eu tenho um vetor de tamanho 3, você vê até que o R está indicando aqui, né? No RStudio, desculpa, está indicando aqui que é um vetor de caractere. Beleza. Vou tirar isso aqui tudo. Porque aí agora eu vou focar na utilização de funções, né, que eu estou usando sem falar muito, e vou apresentar outra estrutura de dados que a gente vai usar o tempo inteiro, que é o data frame. Beleza? Na verdade eu vou até tirar, vou deletar isso aqui porque eu vou ensinar com um outro exemplo. A questão da sessão, né, então é sempre bom, na hora que você está começando uma coisa nova, se você tiver encontrado um erro, não sabe o que está acontecendo, ir lá e reiniciar a sessão. Eu tenho um arquivo CSV, então arquivo CSV é um
um arquivo que serve para armazenar dados tabulares, né? A gente vai trabalhar muito com o arquivo CSV, mas é um arquivo texto simples. Tem um arquivo CSV aqui que tem essas duas colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, e a letra A aqui com vários acentos diferentes. Esse CSV está usando o vírgula como separador de coluna. A gente pode ter separadores diferentes. Na atividade vocês vão brincar com outros tipos de separadores. Mas eu consigo, usando a função read.csv, eu consigo ler esse arquivo. Então, a gente já, de certa forma, vocês já usaram isso aqui lá no trabalho. Eu queria só mostrar que se você digita aspas e digita tab, ele vai completando o caminho até o arquivo. Isso facilita muito a vida. Beleza. read.csv, se eu executar essa função, se eu fizer a chamada dessa função, vai ver que o R vai printar aqui que é a estrutura de dados que a gente está conhecendo, que é o data frame, né? E aí eu quero explorar duas coisas. Eu quero explorar um pouquinho a questão da função e falar brevemente sobre o data frame, mas até a questão da função, de fato. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou chamando a função, então estou invocando a função, e eu estou passando um argumento para ela, beleza? A gente já sabe abrir a ajuda da função, então eu posso vir aqui, abrir a ajuda da função read.csv, deveria abrir no help aqui. Uai, gente, o que aconteceu? Vou executar de novo. Ó, aí veio. Então, tem a função read.csv e eu estou vendo aqui os argumentos dela, né? O primeiro argumento, então, é o argumento file. Então, tem que passar o caminho no meu sistema de arquivo para o meu arquivo CSV, como um caractere. Ele está aqui. E aí eu já posso exemplificar o fato de que no R a gente pode nomear o argumento que está sendo passado ou não. Chama de argumento nomeado. Então essa chamada aqui em cima é exatamente igual a eu ter escrito que file é igual, e aí que é igual, viu gente? O símbolo é a data raw. Beleza? Essas duas coisas essas duas chamadas são idênticas. Perfeito? E, além disso, o argumento file é o que é chamado de argumento obrigatório dessa função. Então, se eu tentar executar a função read.csv sem argumento, tem um erro. Então, ele fala que error in read table, não vou entrar na discussão qual que é a diferença aqui, viu, gente? Mas argumento file está faltando sem default. Ok? E isso eu já entro para falar de outro conceito, que é o fato de que alguns argumentos podem vir com valores pré-definidos, ok? Valores default. Então, no nosso caso, vou abrir o nosso CSV aqui só como arquivo texto, a gente vai brincar de vários dialetos de CSV diferentes, viu, gente? Além do separador que vocês vão trabalhar, uma outra coisa que muda entre CSV é se o CSV tem cabeçalho ou não. Esse CSV não tem cabeçalho, beleza? Isso aqui vamos falar assim, isso aqui é dado também. Só que a função read.csv, então eu estou com ela tem um segundo argumento aqui, que é o header, que tem um valor pré-definido, valor true. Então, se eu não passo nenhum argumento para ela, ela é executada com esse argumento default. Ela está sendo executada como true. Eu não quero isso, porque eu posso, se eu descer aqui na documentação, né,
vou falar o argumento header, que está falando, que é um valor lógico, que indica se na primeira linha eu tenho o nome das variáveis. Eu não tenho, na minha primeira linha eu tenho dado. Então, a chamada que eu quero fazer é header, e aqui também tem autocomplete, viu, gente? Isso é uma coisa do RStudio. Você começar a digitar, apertar Tab, ele vai completar, e eu vou falar que eu quero é false, não quero aquele valor pré-definido. E aí agora, beleza, gerei a tabelinha certinha, e aí ele cria um nome qualquer aqui para aquela coluna V1, V2. Mas agora eu tenho 5 linhas de dados, né? Beleza. Para acabar de exemplificar, gente, a questão do argumento nomeado, eu posso fazer uma mescla aqui. Então, para você ver que o primeiro argumento eu não nomeei e o segundo eu nomeei. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, por enquanto vocês vão ver muito esse padrão, utilizando muito esse padrão. Primeiro eu não nomeio, os demais eu nomeio. Depois eu explico por que a gente está seguindo esse tipo de convenção. Agora, essa função está executando, então ela está lendo o conteúdo desse arquivo CSV, está imprimindo para a tela, mas eu não estou armazenando isso em lugar nenhum. Não consigo reaproveitar esse data frame, né? Então, para eu reaproveitar, eu vou ter que atribuir o resultado dessa função para alguma variável. Então, a mesma variável x agora está guardando o data frame. E aí a gente vê aqui que na janelinha do RStudio mudou um pouquinho o que ele está falando, né? Não tem mais esse valor básico aqui, agora ele está falando que eu tenho 5 observações de 2 variáveis, beleza? E aí a gente vê a nossa primeira estrutura de dados mais complexa, que é o data frame. Então se eu fizer uma classe aqui do x, eu vou ver que ele é um data frame, eu posso printar ele aqui, né? Eu vou ver o normal V1, V2, se eu posso, no RStudio eu posso clicar nessa tabelinha, ele cria essa visualização aqui que eu posso visualizar esses dados. Beleza, li. E aí a gente termina a nossa primeira etapa de conseguir importar dados no R, beleza? Não está salvo, eu tenho que salvar, né, para isso aqui funcionar, então salvei. E é isso de conteúdo por hoje. Eu vou voltar nos slides, porque agora a gente vai falar da atividade. Então eu vou chamar todo mundo para um repositório, da mesma forma eu vou criar, vou dar alguns arquivos iniciais, entrega ao commit. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ler a documentação do HIT CSV e descobrir como é que vocês fazem para ler esse arquivo CSV que eu repassei, que está usando não vírgula como separador, mas ponto e vírgula. Ok? Vocês vão modificar o script, salvar ele, que já está lá, aquele script está dando erro, até eu peço que vocês executem ele antes para ver que erro que está dando e ver se vocês entendem o que está acontecendo. Vocês vão ter que modificar ele para que ele leia de forma correta. Depois vocês vão pesquisar no Google e descobrir um outro pacote que consiga ler arquivo CSV separado por ponto e vírgula e que aí está lá no script, né, e que esteja com a codificação correta. Eu não falei que é codificação, né, mas faz parte. Descobrir como é que faz alguma coisa sem saber o que é também faz parte. Então, para quem não sabe o que é codificação, vai ter que descobrir lá como é que lê com a codificação correta. E aí vocês vão criar um novo script que está fazendo a mesma agregação que é a contagem lá de casos, né, em alguma cidade específica, mas usando uma função desse pacote que vocês pesquisaram, que vocês descobriram no Google. Ensina um comentário no script. Eu não falei disso, então é para vocês inserirem um comentário no script com a URL do pacote, mas deixa eu voltar que eu não contei disso, né, gente? Aí fica complicado. Então, no script, gente, então eu tenho aqui uma expressão, por exemplo, 1 a 5, ok? Eu posso inserir esse símbolo
de jogo da velha, e tudo que vem depois é tratado como um comentário. Ok? Isso aqui não é... O R não executa isso aqui. Isso aqui pode vir numa linha sozinha. Então eu posso colocar um comentário aqui. Se eu quiser fazer um comentário de múltiplas linhas, eu tenho que digitar os símbolos várias vezes. Se ele estiver na linha de um comando, o comando vai ser executado, isso aqui não. Beleza? Depois eu vou falar mais sobre o que deve ficar em comentário ou não, viu, gente? Aqui é só mais o operacional mesmo de que existe comentário. Então, eu ensino comentário com o URL do pacote no CRAN, que é o repositório que a gente viu, né? Essa aqui é a homepage do pacote. Só coloquem essa URL aqui como comentário. E ensino uma descrição no commit contando eventuais dificuldades no seu processo de busca. Insira pelo menos sua última expressão de busca pesquisada. Então, a última coisa que você editou no Google até você achar o pacote que você queria, né? Isso aqui é só para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso processo de busca. E aí, a descrição no commit, sigam esse link aqui, vejam lá como é que faz para fazer essa descrição, e eu mostro como é que ela é diferente do título do commit. Isso aqui é só para vocês brincarem um pouquinho também com essa outra funcionalidade. Beleza? É isso por esse vídeo.